Então, antes de mais, muito obrigado pelo convite, obrigado à Leca. Estas sessões são de facto sempre interessantes e é com muita motivação também que participo desta vez para falar de uma coisa, enfim, que me acompanha ao longo da minha vida. Eu, para quem não me conhece, eu sou agrónomo, trabalhei nesta área das soluções com base na natureza, nomeadamente as coberturas verdes, mais em particular, desde os tempos da faculdade. Estou ligado à área de projeto, à área da construção, manutenção, mas também, e conforme a Cila referiu, já há uns anos também à parte mais daquilo que tem a ver com a legislação ou a promoção, numa fase inicial, através da Associação Nacional de Coberturas Verdes, que já agora convido todos para visitarem e para se associarem, que é uma ONG que trabalha na promoção destas Urban Nature-Based Solutions, destas soluções urbanas naturais, e mais recentemente com a responsabilidade também de ser presidente do board da Federação Europeia das Associações que promovem estas temáticas. Somos cerca de 1.500 stakeholders entre empresas, universidades, municípios e, portanto, é uma organização grande. Portanto, eu diria que, também para estarem à vontade, eu vou fazer uma apresentação que vai passar só por uma questão muito rápida, conceitual, porque é que isto é importante, e depois, acima de tudo, transmitir-vos um pouco o que é que se está a passar na Europa, o que é que se está a passar em termos de legislação, o que é expectável que aconteça, porque imagino que grande parte do nosso público sejam também projetistas, ou pessoas que estão a trabalhar em municípios, enfim, pessoas que tocam com estas temáticas. É importante perceber-se em que momento estamos e para onde é que estamos a ir. Mas, antes de mais, eu gostava só de fazer aqui umas breves considerações, porque às vezes nós, enfim, no nosso dia-a-dia vamos correndo de um lado para o outro e vamos perdendo aquilo que é mais significativo e às vezes nem, enfim, perdemos esta imagem bonita deste planeta e também aquilo que é a sua idade, não é? Já estamos a falar aqui de um planeta, segundo os nossos cientistas, que terá 4.400 milhões de anos, à volta disso, e quando nós olhamos para a nossa pegada, aqui uma imagem muito bonita do rio Amazonas, que terá cerca de 9 milhões de anos, e nós, enfim, mais uma espécie neste lindíssimo planeta, andamos cá mais ou menos há 350 mil anos. E, portanto, somos aqui um acontecimento bastante recente, mas bastante complicado, diria eu, para aquilo que é o nosso planeta. Há um exercício simples que eu gostava de fazer, embora o mar seja azul, o mar é o principal produtor de oxigênio, em termos de vegetação submersa, e, portanto, temos grandes quantidades de verde debaixo deste azul, mas isto poderíamos chamar também, é o planeta azul, mas poderíamos chamar também o planeta verde, se pensássemos dessa forma, e, acima de tudo, ter a certeza que, se a vegetação desaparecesse, basicamente, aquilo que nos acontecia a nós, aos animais, não era só aos humanos, mas os animais, basicamente, desapareceríamos da face deste planeta e, portanto, muito simplesmente é preciso pensar-se que a vegetação não precisa dos animais para nada, não precisa dos animais para viver, e os animais necessitam dessa vegetação. E porquê? Porque dela retiram coisas essenciais como o oxigênio, a comida, os serviços ecossistémicos, enfim, o próprio ciclo da água que está tão ligado também com a própria vegetação. E o que nós vemos é que, ao abandonar alguns territórios, como esta antiga aldeia de pescadores na China, que está abandonada, de repente a vegetação ocupa estas nossas estruturas e de forma generosa vai desconstruindo aquilo que foi a nossa pegada no território e voltando a normalizar aquilo que era o espaço natural. Aqui um hotel no Rio de Janeiro que nunca chegou a abrir, enfim, foi construído, mas nunca chegou a abrir, e aquilo que se vê neste momento é a vegetação a tomar conta da estrutura e a começar enfim, a destruí-la e a voltar a normalizar. E, portanto, outro dos temas que eu acho que está muito na ordem do dia, chegando, no fundo, representando nesta minha primeira introdução a importância da vegetação, é importante perceber que ela é um recurso. Ela é um recurso, como os outros recursos que temos no mundo, mas é um recurso essencial. E aquilo que nós temos, se nós repararmos, nós temos todos os dias cerca de... Ora, deixem-me só pedir aqui, é que estão aqui com uma... Ok. O que nós percebemos todos os dias é que nós, embora algumas zonas, como a Europa,
esteja num gráfico decrescente em termos de demografia, entre aqueles que morrem e os que nascem, nós somos cerca de 220 mil pessoas mais todos os dias. Dá mais ou menos 150 pessoas por minuto. Se nós compararmos com a cidade do Porto, poderíamos dizer que todos os dias, se juntássemos essas pessoas todas, tínhamos uma nova cidade do Porto, ou noutras contas, se calhar se juntássemos e se fizéssemos a contabilidade ao mês, teríamos uma cidade nova de Nova Iorque. E, portanto, é esta a pressão sobre os recursos que nós temos. Todos os dias mais pessoas, todos os dias menos recursos. Outro dia fiz uma conta que me apeteceu fazer e partilho convosco. Eu este ano faço 25 anos de atividade profissional e pensei para os meus botões. Ora, em 25 anos, em termos de população, o que é que aconteceu? E cheguei a este número astronómico de 2, portanto, em 25 anos, ou 25 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, nós éramos menos 2 mil milhões de pessoas, ou seja, menos 167 vezes a população de Portugal, o que quer dizer que cada ano podemos dizer que temos 8 Portugais mais no mundo. E é esta a pressão, de facto, que os recursos estão a sofrer. Para além disso, sabemos que a previsão é que lá para 2050, talvez 75% da população mundial viva nas cidades. E o que acontece, infelizmente, é que as cidades têm vindo a crescer e têm vindo a conviver muito mal com estes recursos naturais, com estas soluções de base da natureza. E, portanto, aquilo que é uma visão de futuro, se formos por este caminho, e que em muitas cidades, infelizmente, já se chegou aí, é que, de facto, seguimos a uma velocidade muito acelerada para atingirmos uma situação de sofrimento bastante penalizadora para aquilo que é a nossa espécie, e temos visto isso de formas diversas, seja com os fogos, seja com as inundações, ainda agora no Brasil, mas não é no Brasil, porque no Brasil até podíamos achar perfeitamente natural, mas no Dubai também, outro dia, em outros locais, em Lisboa, enfim, já sabemos disto. E, portanto, isto tem a ver, com certeza, com uma dinâmica do nosso planeta, e, obviamente, que eu não sou um denier das alterações climáticas, como vocês devem imaginar, mas penso que é uma conversa estéril, porque, por muito que possa haver, e o que eu digo aos deniers é, por muito que possa haver uma dinâmica própria do planeta, não há dúvida que as nossas atividades aceleram essa dinâmica e, acima de tudo, mesmo que não se acredite nisso, as consequências estão à vista. E, portanto, as cidades têm que se adaptar, as cidades têm que ser capazes de ser resilientes. Resiliente é uma palavra que todos vós conhecem, mas nunca é demais pensar-se nisso. A resiliência é a capacidade de algum material, depois submetido a algum esforço especial, a algum stress especial, de voltar, enfim, às mesmas características, às mesmas posições, sem se danificar. A resistência é uma coisa diferente, é o limite em que o material pode partir ou se pode perder. E, portanto, nós precisamos mesmo de conseguir um equilíbrio, não porque é bonito, não porque a vegetação seja bonita, felizmente é também, é uma sorte, mas, para além disso, tem muito para nos dar. Eu acredito, e tenho vindo a falar muito sobre isso, naquilo que é a responsabilidade social e ambiental dos arquitetos, dos engenheiros, dos decisores políticos, dos técnicos municipais. Todos nós temos uma responsabilidade muito grande, porque é exatamente hoje, nos projetos que nós estamos a fazer hoje e a decidir hoje, que se vai julgar aquilo que é performance em 2030 ou 2050 dos nossos edifícios e dos nossos territórios. Portanto, é hoje que se está a construir o futuro, não vai ser em 2030 e 2050 que o vamos, com certeza, resolver. Mas vamos deixar isso um bocadinho mais para a frente. E, portanto, as cidades podem ser diferentes. Aqui uma imagem do Bosco Verticali. Já agora dizer que a Laura Gatti vai estar no NBS Summit connosco, no Porto, e, portanto, vejam o programa do NBS Summit, que é, no meu entender, muitíssimo importante, talvez o evento mais importante de NBS este ano a nível mundial. E, portanto, vejam isso, porque vai de facto valer a pena e é um custo muito simbólico. Mas dizia-vos que, neste caso, o Bosco Verticali foi uma, digamos assim, uma anedota durante muito tempo, em que os arquitetos acabavam por fazer alguma troça do Stefan Boeri quando ele apresentou isto, porque achavam que nunca iria acontecer. E neste momento é um edifício super visitado e um ícone da cidade de Milão e um exemplo para muitos outros edifícios no mundo. Mas outros há, no Japão, nós também temos aqui no Porto a Praça de Lisboa, que eu tive o prazer
de projetar com o arquiteto Pedro Balonas, nós mais na parte aqui dos detalhes todos da cobertura verde. Portanto, tudo isto são oportunidades para nós trazermos natureza para a cidade com os serviços tão importantes que ela nos proporciona. Aqui também em Roterdão, um centro comercial que tem esta grande cobertura em cima, esta cobertura verde, este pedaço de natureza que liga depois a um parque público que vocês veem lá ao fundo e, portanto, um bocadinho diferente talvez daqueles centros comerciais que nós estamos habituados a ver no nosso país, mas, enfim, estamos sempre a tempo. As coberturas verdes, os jardins verticais, estas soluções com base na natureza, trazem-nos um conjunto de serviços ecossistémicos, chamemos assim em termos de nomenclatura, é a infraestrutura verde da cidade, é um contributo para as cidades serem mais resilientes. E porquê? Porque nos trazem estes serviços ecossistémicos que podemos dividi-los em benefícios públicos e benefícios privados. Será fácil perceber que se a minha casa tem cobertura verde, ela ao produzir oxigênio não produz oxigênio só para mim, produz para a comunidade. E, portanto, isso é um benefício público, mas a parte térmica, o conforto térmico que a casa me vai ter em especial, vai ser meu, portanto, vai ser um benefício de facto privado. E, portanto, elencando muito rapidamente, nós temos aqui, desde logo, um aumento significativo da área verde em contexto urbano. Temos também esta possibilidade que vemos, no caso da Praça de Lisboa, é muito evidente, da utilização. Isto é uma biblioteca em Delft, na Holanda, e, portanto, a capacidade de nós utilizarmos a cobertura do edifício. Temos aqui também a possibilidade de outro serviço, é a questão da sustentabilidade dos sistemas de drenagem urbanos. Nós sabemos que cada vez temos maiores volumes de precipitação em curto espaço de tempo. Isto dava-nos outro webinar, que terei muito gosto em abordar as questões da água e a falta de estratégia, infelizmente, nacional para este tema, quando somos um país que tem muita chuva e, portanto, não nos podemos queixar de falta de água, só nos temos que queixar de falta de gestão e de visão da água, nomeadamente naquilo que é o armazenamento e a distribuição a nível do território nacional. Mas para que fiquem com uma ideia, para a cidade de Toronto, uma cobertura com 10 cm de substrato, portanto, muito pouco espessa, para a cidade de Toronto retém 90% da precipitação de verão e 75% da precipitação de inverno, ou seja, é muito significativa a quantidade de água que retém. E lembremos, esta água depois, por evapotranspiração, vai parar ao ciclo da água outra vez, vai parar às nuvens. O que vemos é, ao longo dos tempos, e isto é a Agência Europeia do Ambiente a dizer-nos, que os prejuízos com inundações e cheias são cada vez maiores, por muito que a nossa proteção civil, felizmente, esteja cada vez melhor equipada. Mas isto tem a ver também com as ocorrências cada vez mais extremas que vamos tendo. A cidade tem que se comportar como uma esponja e este tema, a Sponge City, que vocês conhecem, já agora mais uma vez dizer que o professor Kang Ji-Yu vai estar cá, professor da Faculdade de Xangai, o homem que está por trás do conceito da cidade de esponja vai estar em Portugal, portanto é um acontecimento histórico e portanto faz parte do programa também do NBS Summit, a sua masterclass. E, portanto, as cidades têm que ser isto mesmo, têm que ter a capacidade de deixar infiltrar água, reter água nas coberturas, devolvê-la ao sistema natural e não comportar-se como na imagem da direita, que é encher-se de poluentes e de parar aos rios e dos rios ao mar, sem depois termos a capacidade de utilizar. Outro dos serviços que podemos esperar é a redução da poluição. Podemos dizer que Portugal, enfim, não tem, parece-nos a nós, qualquer tipo de problema de poluição, mas não é bem verdade. Aquilo que nós conseguimos ver pelas estações de medição de partículas PM10, que são as partículas que nos fazem, enfim, alguns danos graves à nossa saúde, aquilo que as Nações Unidas dizem é que 20 microgramas por metro cúbico seria o limite máximo e nós, em alguns dias, temos as nossas cidades a ultrapassar esses limites. Tem a ver com muita coisa, tem a ver com a morfologia da cidade, tem a ver com, obviamente, a quantidade de atividade produtora dessa poluição, tem a ver com a ausência ou a presença de vento, tem a ver com muitas questões. Certo é que nós não estamos a ultrapassar esses limites em alguns dias por ano, o que é mau para as populações que vivem nessas cidades. E também, isto já são dados antigos de 2010, estamos a falar em que vítimas diretas de poluição a morrer, segundo as Nações Unidas no mundo, estamos a falar em 223 mil pessoas,
Portanto, todos os dias voltamos para termos uma noção de escala, é mais ou menos a cidade do Porto, e 200 milhões são vítimas de poluição, diretas da poluição em todo o mundo. E, portanto, é um problema de facto importante. As coberturas podem servir para, de facto, reter poeiras e metais pesados em suspensão, captar CO2, produzir oxigênio e ajudar-nos um pouco nesse trabalho, obviamente em colaboração com os parques das cidades, com os corredores arborizados, com tudo isso. A redução do efeito de ilha de calor é importante salientar. Nós sabemos, claro, que quando temos vegetação, temos a evapotranspiração da vegetação. Com isto, é exatamente o que acontece com a nossa pele. Quando nós temos calor, transpiramos. Para quê? Para reduzir a nossa temperatura. E é isso que os parques e os jardins fazem, ou as coberturas verdes. Ao estar a evapotranspirar, estão a reduzir a temperatura da cidade. Temos aqui, isto é uma imagem de termografia de Manhattan, ou seja, estamos a ver o rio Hudson, mais fresco, e os edifícios cheios de calor, com o calor acumulado. Aqui na cidade de Budapeste, vemos o gráfico da impermeabilização. As superfícies vermelhas são totalmente impermeabilizadas ou construídas, e à direita vê-se esse gráfico de calor com uma ligação direta entre uma coisa e a outra. E o que acontece depois também são manifestações mais pesadas da própria natureza. Aqui é uma imagem chamada Guerrilla Storm. Eu não sou da meteorologia, mas aquilo que me é explicado é que o próprio calor da cidade, ao atingir essas nuvens, faz com que a precipitação seja mais intensa, mais violenta. Outro serviço que podemos esperar também são, de facto, as questões do ruído. Muitos aeroportos a nível mundial, desde logo que me lembro, obviamente, Frankfurt, estamos a ver a imagem, mas Ibiza, o aeroporto de Amsterdã e muitos outros, têm muitas coberturas verdes, não só por questões de ruído, mas também por questões de térmica e de proteção da própria impermeabilização. Este estudo feito em Frankfurt diz-nos aquilo que é, de certa forma, intuitivo, ou seja, quanto mais substrato temos, mais redução de ruído podemos esperar. Outro tema importante que podemos esperar, que as coberturas verdes ou as soluções, soluções urbanas de base natural nos podem trazer, é a promoção da biodiversidade. Ora, aqui convém dizer que a biodiversidade, e julgo que tenho uma plateia bem sensível e atenta neste tema, a biodiversidade não é propriamente aquilo que nós queremos preservar para ir ver ao jardim zoológico. A biodiversidade é, mais uma vez, uma questão de dependência. Ou seja, se nós perdermos, por exemplo, os insetos polinizadores, podemos deixar de ter comida. Portanto, coisas tão simples quanto essas. E, portanto, as coberturas verdes funcionam como uma ligação destes parques, destes jardins, das zonas naturais, fazendo com que os edifícios não sejam uma forma de interromper, de bloquear essas mesmas ligações da biodiversidade. Sobre a poupança energética, há muitos estudos. Eu aí convido-vos a visitar o site da Associação Nacional de Coberturas Verdes, mais uma vez, em greenroofs.pt. Vocês vão ter uma área de publicações em que vão ver publicações científicas de diversos âmbitos, nomeadamente em que é que as coberturas verdes contribuem na questão da poupança energética dos edifícios. Este estudo foi feito pelo National Research Council do Canadá, é um estudo já antigo. O que eles fizeram foi, num edifício, ter duas partes, uma com cobertura verde, outra sem cobertura verde, e vejam que na cobertura, quando nós temos a cobertura sem, só a membrana sem impermeabilização, nós temos vários dias aqui acima dos 60 graus medidos na membrana de impermeabilização, e na zona onde temos a cobertura verde, nunca a impermeabilização passa aqui dos 30 graus. E, portanto, isto é muito significativo em termos de transmissão térmica. Aqui vemos, da mesma forma, a membrana, aqui na hora de maior calor, a atingir, a ultrapassar os 60 graus, e quando temos a cobertura verde, esta linha azul clarinha fica ali à volta dos 20 graus, o que é muito importante. Neste caso, eles pouparam cerca de 75% para manter a mesma temperatura ambiente durante o estudo, de um lado e do outro. É claramente o paper com um número mais significativo, mas, enfim, é o que é, dá-nos uma ideia. Isto depende muito mais do que, obviamente, da cobertura verde, vai depender da superfície envidraçada, do isolamento, enfim, de uma série de coisas, da exposição solar, mas aqui é diretamente a causa, a cobertura verde que tiveram durante estes 2 anos. Importante salientar que quando nós temos uma impermeabilização que não sofre dilatação e contração diária, e dizer-vos que as coberturas são os sítios mais frios e os sítios mais quentes dos edifícios,
E, portanto, a maior amplitude térmica está lá, e é isso mesmo que faz com que o tempo de vida das membranas acabe por terminar mais ou menos, de forma mais ou menos rápida. E quando temos uma cobertura verde, podemos duplicar o tempo de vida dessa impermeabilização, e isso é de forma comum aceito por todos os técnicos desta área. Outro tema interessante, e não nos podemos esquecer que, em média, os alimentos, por exemplo, nos Estados Unidos, viajam milhares de quilómetros, eu julgo que é mais de 6 mil quilómetros para chegar ao consumidor. Temos aqui uma possibilidade também de produzir localmente alimentos. Isto não é ficção científica, ou seja, já temos muitas quintas verticais a serem pensadas para diversas cidades, desde logo na China, mas também em Paris, aqui estas quintas verticais também, e no Japão, este exemplo desta antiga fábrica de semicondutores, que produz 10 mil alfaces por dia, 2,5 vezes mais rápido, utilizando 1% da água da agricultura tradicional, sem pesticidas. Isto para vos dizer, claro que vamos continuar a ter agricultura, mas se a população continuar a crescer, não podemos aceitar como norma cortarmos floresta para termos mais terrenos aráveis para a agricultura. Nós temos que encontrar também outras formas de produzir alimentos e, claramente, esta é uma delas. E quem sabe um dia, com a mobilidade partilhada, nenhum de nós vai ter carro e as nossas garagens vão ser as quintas dos nossos edifícios com luz que venha dos fotovoltaicos e cada um de nós vai levar, enfim, umas hortaliças para casa quando chegar do trabalho. Quem sabe? Isto é óbvio que é um tema que tem imensos layers, desde os projetistas às empresas que produzem materiais, às empresas que produzem vegetação, instaladores, enfim, toda esta economia que anda à volta deste tema, destas soluções. Há também, obviamente, uma valorização imobiliária. Vamos imaginar que este apartamento sem cobertura verde valeria com certeza bastante menos do que o que vale com esta cobertura verde. E basta perceber em tantos sítios do mundo, no caso de Singapura, é de facto um exemplo fantástico. Estes edifícios têm muito mais valor do que edifícios que não têm este tipo de apresentação e de condições. Um pouco por todo o mundo vai acontecendo. Gostava de vos falar também nos biosolar roofs, ou seja, neste momento não faz sentido falar-se em competição entre a cobertura verde ou o painel fotovoltaico. O que os técnicos sabem já de estudos científicos é que se nós combinarmos as duas coisas, neste conceito do biosolar roof, nós vamos ter, na altura de maior calor, vamos ter o ambiente dos painéis solares mais frescos. E sabemos que a partir de 25 graus de temperatura ambiente, os painéis fotovoltaicos perdem rendimento. E, portanto, temos aqui uma oportunidade de produzir mais alguma percentagem de energia, não é muito significativa, mas será mais qualquer coisa, ao mesmo tempo que temos todas as vantagens que as coberturas verdes nos podem trazer. Por isso, muitas cidades do mundo já, desde incentivos diretos, pagar diretamente às populações para instalarem as coberturas verdes, até outra obrigação, por exemplo, Copenhaga, só como exemplo, é obrigatório, coberturas com menos de 30 graus de inclinação têm que ser verdes. E há diferentes, na Holanda, por exemplo, as companhias de seguros juntaram-se e fizeram um fundo que promove exatamente a instalação de coberturas verdes. E porquê? Porque elas sabem que isso tem retorno, ou seja, que vão ter menos prémios a pagar, menos indenizações com os picos de precipitação e, portanto, é muito diversa. Vocês podem encontrar também, o site agora está um bocadinho diferente, podem encontrar no nosso site um mapa de políticas. Em cada um destes pontinhos conseguem perceber o que é que se está a passar nestas cidades em termos de legislação ou de promoção. Muitas cidades do mundo avançaram, mais de 100 cidades avançaram, já com políticas também de obrigação. E é interessante, eu trago-vos aqui alguns dados que acrescentei de última hora, e alguns slides vão estar em inglês, peço-vos desculpa por isso, mas achei que era importante partilhar convosco essa informação. Eu cheguei há umas horas da Alemanha, enfim, e fui fazendo isto pelo caminho, por achar que seria interessante para vocês. Mas vejam bem, nós estamos a falar, por exemplo, aqui no caso alemão, vamos pegar no caso alemão, que é o mais exemplar, nós estamos a falar isto, uma medição de estoque de 2014, aproximadamente deverão ter 86 milhões de metros quadrados de coberturas verdes e o ritmo de crescimento andará à volta dos 8 milhões de metros quadrados por ano, mais coberturas extensivas do que intensivas. E, portanto, estamos a falar, de facto, de uma indústria importante e de uma oportunidade grande também para a própria economia, para as populações se envolverem neste tipo de temáticas. Este foi outro que eu acrescentei, que eu acho interessante, até porque é um objetivo da Federação Europeia, que vos vou partilhar mais à frente.
Vejam que Basel, por exemplo, tem 7,5 metros quadrados de coberturas verdes por habitante, o que é de facto muito significativo. Nós temos como objetivo na Federação Europeia, é uma visão já antiga, num white paper que nós apresentamos em 2015, a ideia seria chegar a 2030 com esta possibilidade de termos cerca de 5 metros quadrados por habitante. Enfim, muitas cidades já vão muito avançadas, outras vão ainda a começar, mas nunca é tarde para se avançar. Uma questão que gostava de partilhar convosco também é porque é que as nossas coberturas são esta desilusão. Não nos podemos esquecer que, em média, 20% ou 25% da superfície de uma cidade são coberturas. E como é que nós, para além de serem espaços premium, como é que nós não colocamos estes espaços a fornecerem-nos serviços que nós precisamos para viver? Da mesma forma que nós pomos um extintor em caso de incêndio, nós precisamos de colocar estas soluções nos edifícios porque dependemos também destas soluções para termos não só mais conforto, mas para termos, de facto, mais capacidade de permanecer e ir desenvolvendo as nossas comunidades neste mundo. São milhões de metros quadrados, basta olhar para qualquer cidade, não precisa ser os Estados Unidos, olhamos para o Porto, olhamos para a Corunha, enfim, é pegar no Google Earth e dar uma volta pelas cidades e perceber isso, e também perceber que são espaços, e eu não toco nesse tema, mas são espaços onde as pessoas se encontram ou se podem encontrar. São espaços multidisciplinares. Podem ter a vegetação, podem ter produção de alimentos, podem ter fotovoltaicos, podem ter zonas de estadia. Isso contribui também decisivamente para aquilo que é a parte social e para aquilo que é o nosso bem-estar social nas nossas cidades. E, portanto, temos que falar e pedir este contínuo verde, que é isso que faz, de facto, sentido nas cidades. Passando para a última parte da minha apresentação, gostava de trazer aqui alguns slides sobre o que é que se está a passar a nível europeu. Basicamente, a Comissão Europeia tem uma estratégia definida para a adaptação às alterações climáticas. Há dois grandes targets, um para se medir em 2030, que é já daqui a um bocadinho, não é? Já daqui a 6 anos. Depois temos, para 2050, a ideia da União Europeia é ser uma sociedade resiliente às alterações climáticas e, portanto, há muito para fazer. Nestas estratégias, as soluções com base na natureza são reconhecidas em larga escala em muitos dos documentos que eu vos vou falar agora. E, portanto, nós temos e para organizar um bocadinho as ideias, aquilo que vocês já ouviram chamar o European Green Deal, não é? Este grande chapéu que abarca muitos planos, e que depois é subdividido em diferentes estratégias. Eu vou focar aqui naquelas que estão, de facto, na linha e que já estão a falar destas Nature-Based Solutions para as cidades, as coberturas verdes, as jardins verticais, os rain gardens, tudo isso. E, portanto, temos aqui o Renovation Wave e temos a estratégia para a biodiversidade para 2030. Por sua vez, esta estratégia para a biodiversidade divide-se também noutros planos. Aqueles que nos interessarão mais para esta temática são a Nature Restoration Law, e, portanto, esta lei que, infelizmente, ultimamente, pelas mudanças políticas que têm acontecido na Europa, tem estado em perigo e esperemos que ela passe, porque se não passar, posso-vos dizer que a Europa arrisca-se a ficar atrás de muitos países do mundo e, portanto, enquanto que neste momento a Europa lidera, de certa forma, estas temáticas, se estas coisas não avançarem, nós poderemos passar para trás de muitos países que começaram mais tarde, mas que vão ser mais atrativos ambientalmente e a partir do momento que são ambientalmente também vão ser economicamente e para viver e tudo mais. Portanto, a Nature Restoration Law, queria-vos dizer também que é um projeto muito ambicioso e muito alargado, ou seja, vai desde a floresta, à orla costeira, a tudo isso. E nós estamos focados naquilo que são as Urban Nature-Based Solutions, portanto, as soluções com base na natureza que se podem aplicar às cidades. E mais uma vez chamamos a atenção para o NBS Summit, que é exatamente uma Urban Edition, ou seja, aquilo que nós podemos aplicar às cidades, aos edifícios, aos territórios que nós habitamos e por onde nós andamos. Depois, temos também esta Pollinators Initiative, que também está em revisão.
E outra muito importante é a Urban Wastewater Treatment Directive, que está a ser trabalhada, e esperemos que, de facto, estas mudanças políticas não atirem com isto tudo ao chão, porque seria um retrocesso, eu diria, enfim, não só ambiental, acho que seria civilizacional, portanto, muito grave. O European Green Deal quer claramente promover aquilo que é o bem-estar das pessoas nas cidades, sabendo que temos uma responsabilidade com as gerações futuras e é para se fazer já. Não poderemos estar a esperar, e aquilo que se vê, de certa forma, a ansiedade das novas gerações com algumas, enfim, atitudes menos, um bocado mais radicais, tem a ver com esta mesma ansiedade e esta mesma noção de que as coisas ainda se podem fazer, mas tem que se fazer já. O European Renovation Wave, que tem estes três focos essenciais, que é a pobreza energética, aquilo que são os edifícios públicos e a descarbonização, são os seus focos principais, e conforme já vimos, de facto, as coberturas verdes e outras destas soluções podem contribuir ativamente para isso. A estratégia da biodiversidade, que também está a ser discutida, é um plano muito ambicioso, mas aquilo que talvez seja mais importante salientar é que a Europa passa para uma ideia não de preservação da biodiversidade, mas de recuperação da biodiversidade. Isto é muito significativo na maior parte dos documentos que estão a ser produzidos, porque, de facto, nós temos que recuperar áreas e temos que recuperar biodiversidade. E, por isso, nada também como os próprios edifícios darem esse exemplo e contribuírem para essa recuperação. Ou seja, a área que nós temos ou a forma como nós gerimos os espaços naturais não é suficiente para aquilo que são os desafios que nós temos pela frente e, portanto, a Comissão diz claramente é para recuperar áreas. Obviamente não é só nas cidades, conforme vos disse, é nas florestas, enfim, noutros locais também. A Nature Restoration Law digamos, é a lei fundamental e daquelas que está a sofrer mais pressão agora e é muito alargada, mas nós focamos, conforme disse, e se forem, para quem quiser estudar mais em pormenor, vão ver muitas referências também na parte urbana às coberturas verdes e estas soluções de base natural para as cidades. Aqui já alguns extratos de textos, por exemplo, nesta iniciativa dos polinizadores, em que se fala, por exemplo, que de facto as áreas urbanas têm que ser bem desenhadas, bem planeadas, para que de facto estes polinizadores possam acontecer. E é engraçado ver que em cidades, por exemplo, como Tóquio, seria se calhar para alguns de vocês improvável, os beekeepers são já uma profissão e eles trabalham no topo de alguns arranha-céus porque exatamente existem colmeias nesses locais para promover esta biodiversidade, no fundo, as abelhas como agentes polinizadores fundamentais. Esta Urban Wastewater Treatment Directive também está a ser agora terminada e aqui fala claramente na questão fundamental da integração dos planos de água, o combate às chuvas intensas, à poluição e, portanto, a ideia da cidade esponja, a ideia de nós conseguirmos ter um edifício, ainda agora na Alemanha, estava numa zona industrial em que os pavilhões industriais estavam obrigados a não utilizar o sistema de drenagem urbana e, portanto, tinham que fazer ou a captação de água nas coberturas, portanto, com as coberturas verdes reter a água, os sobrantes depois utilizá-los para autocolismos, para lavagens de pátios ou até, enfim, estações de tratamento um pouco mais sofisticadas para poderem utilizá-la depois em noutras atividades, como duche e lavagem de roupa. E depois, então, se houver água sobrante ainda, infiltrá-la no solo, ter a capacidade de devolvê-la ao ciclo natural da água. É disto que se trata, é possível, não é difícil, não é caro, mas é um desafio que temos pela frente. E, portanto, nós temos aqui, agora para vos mostrar como é que estas coisas também acabam por ser implementadas, nós temos
alguma legislação que é europeia e legislação nacional, e, portanto, há muitas coisas que estão a acontecer na Europa que depois vão ter que ser vertidas em legislação nacional, e dessa legislação nacional muitas vezes passar também para regulamentos municipais, e, portanto, vão ser tempos de enorme atividade e de enorme transferência de informação. Nós temos duas, enfim, formas muito típicas, ou projetos diretos, financiamentos diretos, programas de financiamento, ou indiretos, que sejam, por exemplo, se um edifício não utiliza o sistema de drenagem urbano, não deverá pagar tanto em termos de imposto para que esse mesmo sistema seja renovado ou exista. E, portanto, a Alemanha aplica isto de uma forma muito inteligente, e outros locais também já o estão a fazer. Eu sou sincero, ou seja, tem sido enfim, desde que houve eleições, momentos de muita atividade, eu ainda não consegui ir a fundo no programa do Governo para saber o que é que aconteceu a esta temática. Se posso-vos só referir que nós já tínhamos algumas coisas, nomeadamente no Governo anterior, já havia referências às coberturas verdes, nomeadamente nos pontos da transição energética e naquilo que era as cidades mais sustentáveis. Já se falava nesse programa de Governo, que depois foi vertido nos edifícios sustentáveis, no programa que financiava, que tinha várias tipologias de financiamento, mas uma delas era, de facto, a arquitetura bioclimática, a aplicação destas soluções, com uma contribuição, enfim, um pouco simbólica, mas até 85% do investimento, no máximo de 3.000 euros. As nossas cidades também têm-se vindo a adaptar cada vez mais, e muitas delas já aparecem, algumas já há muitos anos, como o Barreiro, em que aparece com políticas de incentivo, não obrigação, mas incentivo, por exemplo, nos novos investimentos, no caso do Barreiro. Lisboa já fala, ainda de forma tímida, no meu entender, o plano de drenagem de Lisboa deveria obrigatoriamente ter as coberturas verdes, já com um nível, não de recomendação, mas um pouco mais do que isso, mas ainda estamos sempre a tempo. Mas outras cidades que vocês vão poder ver também no nosso mapa da Associação Nacional de Coberturas Verdes. A Alemanha, enfim, tem uma história já muito longa, uma tradição muito longa. Vejam que há um crescimento gigantesco, ou seja, entre 2008 e 2021, o mercado das coberturas verdes cresceu 141%. Para terem uma noção, isto tem muito a ver com as decisões top-down, com as decisões dos municípios para os players em termos de construção. E depois há muitas cidades na Alemanha que têm muito diferentes tipos de forma de legislar, de obrigar, de incentivar, que podem visitar no nosso site. Eu não vou agora ser exaustivo, porque seria impossível, e já queimei um bocadinho o tempo. Na Suíça também tem muito bons exemplos, embora as coberturas sejam, enfim, não muito amigas da biodiversidade, porque são muito básicas, só com crassuláceas e com umas gravilhas, enfim. Nós temos que exigir das coberturas verdes. Não queremos só coberturas verdes, nós temos que perceber, e o município, quando decide, deve dizer: ok, se o meu problema é, por exemplo, picos de precipitação, eu financio ou isento ou faço uma contribuição fiscal para o operador que coloca a cobertura verde, mas ele deverá reter X% da precipitação. E, portanto, eu vou-lhe fazer uma encomenda de serviços para que ele tenha esse mesmo benefício. O Luxemburgo pagou até 2002, pagava diretamente, pagava até um máximo de 8.000 euros. A República Checa tem dado passos gigantes nesta matéria, e tem uma área já muito significativa, cerca de 2 milhões de metros quadrados de coberturas verdes, o que é bastante impressionante. A Áustria é um excelente exemplo e tem imensas políticas, desde a obrigação, nomeadamente Linz. Vamos ter já agora no NBS Summit, vem cá o Edmund Maurer, um dos pioneiros de Linz, vai estar cá também a fazer uma apresentação, portanto é mais um dos nomes do NBS Summit. Para terminar só, enfim, são estas instituições em que estamos envolvidos: a Federação Europeia, a Federação Mundial, a Associação Nacional de Coberturas Verdes. Apoiem, façam-se sócios, é uma ONG, não tem fins lucrativos e tem já contribuído decisivamente para estas matérias no nosso país, e continuará a contribuir, se for com o vosso apoio, melhor ainda.
Qualquer coisa, estarei disponível. Fico disponível agora para as questões que tenham para me colocar. Terei muito gosto em retirar. E desculpem ter queimado um bocadinho do tempo, mas, enfim, é um defeito meu. Eu entusiasmo a falar deste tema, mas agora passo a palavra à Sílvia. Muito obrigado a todos.